Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Quero saudar a cada um de vocês presentes nesta manhã de sábado. E mais uma vez vamos honrar o nome do Senhor. Vamos louvar, vamos ouvir a sua palavra e ver qual é a mensagem que Deus tem para nós nesta manhã. Queridos irmãos e amigos, eu gostaria que vocês todos pudessem convidar mais pessoas para poderem assistir estes vídeos. Verdadeiramente é que a mensagem que eu estou a passar é a mensagem para os últimos tempos. E nós estamos a rever com muita intensidade as atualidades a nível mundial. E que o tempo, na verdade, está-nos a dar sinais de que a vinda de Jesus está por muito, muito breve. Então, gostaria de saudar a todos vocês e agradecer a todos os amigos, irmãos, familiares que passaram pelo Facebook e deixaram uma mensagem. Muito obrigado. Nós vamos então começar num louvor e depois vamos entrar na palavra como de hábito, ok? Só um momento. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Fez nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, sim, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alvos que a neve serão. São espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto nos amou. Eis nessa chaga pureza para mais torpe pecador. Pois-te mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, sim, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvos que a neve serão. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, pela saúde que tu nos dás, dia após dia. Pai, eu me entrego inteiramente a Ti neste momento
e esvazio-me diante de Ti, Senhor, para que sejas Tu, Pai Santo, a me encher do poder do Teu Santo Espírito. Para que Tu possas falar através da minha boca a Tua palavra para o Teu povo. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para honrar e glorificar o Teu santo nome. Lembrarmos de que hoje é um dia muito especial, dia de sábado. É por este dia o qual Tu fazes-nos lembrar nos Teus mandamentos para que nós possamos vir diante de Ti e ouvir a Tua voz. Pai Santo, eu quero Te entregar a toda a audiência, a todos os elementos, irmãos, amigos, familiares que estão presentes neste momento, que estão a ouvir essa mensagem diretamente do Facebook ou outro órgão de comunicação. Pai Santo, eu Te suplico, recebe, Senhor, as suas vidas, preocupações, ansiedades. Entra e penetra em cada coração, Senhor, e busca qual a necessidade que todos eles têm nesta manhã. Pai Santo, eu Te os entrego nas Tuas mãos. Eles estão aqui para honrar e louvar o Teu santo nome e claramente buscar a Tua bênção também, Senhor. Nós não somos dignos nem merecedores, mas pela graça de Jesus Cristo, o qual morreu por nós na cruz do Calvário. E a promessa foi feita por Ele, que todos os nossos pecados seriam lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós Te clamamos a Tua graça, as Tuas bênçãos nas nossas vidas, nas nossas famílias, os nossos filhos, os nossos jovens, Senhor. A nossa nação e todas as outras nações do mundo inteiro. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, bom dia mais uma vez a todos. Nós vamos começar o nosso programa abrindo as Bíblias em Mateus 24. Vamos abrir todos, por favor, nossas Bíblias em Mateus 24. E vamos começar por ver o que Deus nos quer ensinar nesta manhã. O assunto que nós vamos tratar permanentemente será sobre a vinda de Jesus e os sinais dos últimos tempos. Nós vamos rever porque Mateus 24 é um dos textos mais culminantes que toca sobre a vinda de Jesus e dá-nos alguns breves sinais daquilo que já passou, já aconteceu e o que vai acontecer. Vamos então começar no versículos 1 de Mateus 24, versículos 1. E assim diz a palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos irmãos e amigos, esta é a palavra de Deus que eu trouxe para vocês nesta manhã. Deus quer nos alertar, quer que nós estejamos prontos para a vinda do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós conhecemos através da sua palavra de que Jesus já esteve aqui no nosso planeta. Ele nasceu, cresceu como um menino e fez a vontade do Pai, indo até ao fim na cruz do Calvário. E nós sabemos que Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados. E quando os discípulos de Jesus perguntaram-lhe isso, foi na intenção de saber, ok, se mestre tu vais embora, quando? Quando então nós teremos a segunda vinda? Jesus aqui está a explicar, tudo isso vai acontecer antes que Jesus venha pela segunda vez. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui nesta manhã porque cremos num Deus verdadeiro, um Criador, o Criador dos céus e da terra. Nós aceitamos pela fé que Deus é Espírito e que Jesus Cristo veio aqui neste mundo para nos salvar. Tudo isso pela palavra de Deus. Pois que nós, quando Jesus ascendeu-se até o céu, depois de crucificado, ele foi tomado de volta para o céu. Então, Jesus disse, não saiam de Jerusalém. Foi uma mensagem específica para os 12 discípulos. Não saiam de Jerusalém. E então, quando Jesus volta para o céu, ele faz uma promessa, eu virei outra vez. Está em João 14. Vocês podem ler mais tarde o texto. Jesus faz uma mensagem de que eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós sabemos que lá no tempo de Pentecostes, lá depois de Jesus ter ido ao céu, então veio a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, ele desceu em forma de línguas de fogo. E é isso que eu gostaria de atirar a atenção de todos nós nesta manhã. Se nós abrirmos o livro de Atos, vamos encontrar algumas coisas. Vamos ler Atos 1, versículos 7. Atos 1, versículo 7 diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos gostariam de saber, mais claramente, em mais detalhes, como vai se passar. Jesus diz, não vos compete a vocês de saber. Isso é o trabalho do Pai. Porque eu propriamente também não sei qual é o dia, qual é a hora
Queridos irmãos, diz a palavra de Deus que se nós estivéssemos na ocorrência do ladrão que vem à nossa casa, certamente nós íamos preparar-nos para o encontro do ladrão durante a noite. Mas acontece que o ladrão ele vem na hora em que nós não esperamos. Talvez no momento em que nós estamos realmente relaxados, descansando em nossa casa, então o ladrão vem. E ele vem, o que é que ele faz, irmãos? Eles roubam, eles destroem, eles matam. Diz a palavra de Deus que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho do inimigo nas nossas vidas. E quando nós não sabemos nem o dia, nem a hora, o próprio Jesus diz, eu próprio não sei. Eu também gostaria de saber, mas só o Pai é que pode dar essa informação. Por isso nos é necessário nós voltarmos para a palavra de Deus. Estudarmos, meditarmos na palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, eu quero vos dizer uma coisa sinceramente, pela palavra de Deus. Jesus nos garantiu isso. João 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, esta palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus sagrada, é uma palavra que vem escrita com poder. Jesus, ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. E todo aquele que nele crê, irmãos, todo aquele que nele crê, não é o adventista, não é o católico, não é o protestante, também aquele que não está na congregação da igreja, mas que no seu coração crê de real prazer que Deus é real, que Jesus veio neste mundo para nos salvar, então diz a palavra de Deus que estes herdarão a vida eterna. E Jesus diz, e a vida eterna é esta, ó Pai, que te conheçam a ti só, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muitos de nós vamos à igreja. Queridos irmãos, eu cresci no berço adventista, eu aprendi a palavra de Deus desde menino. O que eu vejo é que muitas vezes, dentro de uma congregação, há impedimento de nós crescermos em sabedoria, em conhecimento da palavra de Deus. Nós temos muita confusão. Vamos dizer que a igreja, na verdade, é como um hospital onde tudo vem, tudo acontece ali. Eu propriamente, nesta manhã também, eu me senti um pouco triste de saber como há tanto movimento religioso hoje. Ontem, por exemplo, abri o Facebook, encontrei, hoje de manhã, encontrei uma parte de sessão espiritual. Isso numa TV brasileira. E que o pastor impunha a mão e fazia gritos, irmãos, absurdos. E toda essa gente que vem para as igrejas e fazem coisas que não são no contexto divino, levam muita gente à perdição. Ora que a palavra de Deus diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. São as palavras que Jesus deixou-nos, irmãos. Se nós não tivermos encontro real com Deus, encontro real com Cristo, nós não tomaremos parte nessa vinda preciosa de Jesus. É necessário que nós possamos estudar a palavra de Deus. Ler a Bíblia, meditar de dia e de noite, para que nós possamos ter a certeza da nossa salvação. E a certeza da nossa salvação só vem por duas coisas. O contrário que muitos ministérios pregam. Eu quero vos dizer, queridos irmãos e amigos, a salvação dos homens
no nosso planeta Terra virá porque nós aceitamos Deus como nosso Criador e confessamos com a nossa boca e com o nosso coração e aceitamos a Jesus Cristo, o qual foi enviado por Deus. E Jesus ele próprio diz, se vocês duvidam, se vocês ainda têm dúvidas de como andar na terra e a preparação que vocês têm para fazer, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para que nós possamos andar. Nós sabemos que eu sou condutor e sei que quando eu vou para a estrada, eu tenho certos itinerários pelos quais eu tenho que percorrer. Porque as entregas são feitas em certos endereços e eu tenho que ir levar a mercadoria na direção que me é adequada. Não me posso desviar. E o que acontece na nossa vida, queridos irmãos, é que muitas vezes nós estamos na nossa estrada, caminhando para o céu, indo à igreja, fazendo tudo maravilhosamente. De repente, temos a ansiedade e o desejo de nos despistarmos um pouco. Isso é normal de todo motorista. Ele para beber um café, ele para ver um amigo, ele para fazer uma conversa. Ora que a mensagem é ide, não olhai para trás. Queridos irmãos, essa caminhada que nós temos da fé, muito importante falar da fé, porque através da fé, fé é crer de coração que Deus é real, que Jesus é real. E quando nós cremos de coração, nós vamos ficar firmes e não vamos nos desviar. Porque imaginem, irmãos, se o correio que sai dos Estados Unidos da América vai para Angola ou vai para qualquer cidade onde não há ainda endereço fixo, não temos ainda estabelecido caminho próprio, ele tem o risco de se perder. E o nosso caminho, o nosso itinerário é o céu. Por isso nós estamos aqui, irmãos, como passageiros, turistas nesse mundo. Para que nós possamos chegar até a Canaã celestial, a qual Jesus preparou e vem nos buscar, pela promessa que Ele nos fez, eu irei e virei outra vez. Para vos levar para comigo mesmo. Vamos abrir João 14, já que estamos no texto, vamos entrar. O que é que nos diz João 14? Isso é uma promessa que Jesus faz-nos a nós nesta manhã. João 14, versículos 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, perdão. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, diz Jesus, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos irmãos e amigos, esta é uma promessa. E nós crentes, os que cremos, que estamos aqui nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, nós temos essa promessa bem fixa de Jesus. Eu virei buscar a minha igreja. Eu virei buscar os meus filhos, aqueles que creem em mim. Vocês sabem qual é a condenação do mundo? Igreja, acorda. A condenação do mundo não vai ser porque você é prostituta, porque você é assassino, você é ladrão, você é mentiroso. Queridos irmãos, tudo isso é necessário que nós transformemos-nos de glória em glória. Quando entramos na palavra de Deus, é necessário que nós tomemos realidade do nosso pecado e nos desviemos. Vamos nos desviar dos caminhos maus.
Mas a verdade é que a condenação pela qual Deus vai julgar o nosso planeta, escutem bem, igreja, será somente pelo facto de que nós não aceitamos Jesus. Nós não aceitamos Deus como Criador. Uma vez, queridos irmãos, que nós aceitamos Deus como Criador dos céus e da terra, nós queremos saber automaticamente o que Deus quer de mim. Qual é a lei? Qual é o princípio? Qual é o preceito que eu devo andar? Como andar? Claro que é tão difícil porque nós não vemos Deus, queridos irmãos. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Agora Jesus, aquele que veio morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, de braços abertos, estendido para toda a humanidade. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, não há verdade fora da verdade de Deus. Há muita gente que diz toda a verdade é relativa. Não, não há verdade, diz a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Deus é a única verdade pela qual nós devemos andar. Todos os problemas que nós temos na nossa vida, é necessário que nós entremos em comunhão com Deus, porque toda a verdade, tudo o que nós temos dificuldade em saber, só pode vir do Pai das Luzes. E andar no caminho, Jesus diz: eu sou o caminho. Irmãos, ninguém foi ao céu senão aquele que veio do céu, o Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus, o único. E ele diz: eu vim para vos mostrar o caminho pelo qual vocês devem andar. Eu sou o caminho, verdade e vida. Isso nós vimos, irmãos, quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele ensinou e deixou esses textos para nós podermos nos alimentar a cada dia espiritualmente. Porque o nosso espírito, na verdade, o nosso verdadeiro eu é espiritual, não é carnal. Nós satisfazemos os desejos da nossa carne, nós somos um corpo, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele necessita de se alimentar da palavra de Deus. E muito crente, quando sai da igreja, ele abandona, e cada dia que passa, ele se torna mais fraquinho, mais fraquinho. E é fácil o inimigo vir e derrubar com essa criatura. Por isso nós temos muitos problemas. As pessoas não querem ir à igreja. As pessoas não querem nada com Deus. Depois temos o problema da saúde, o problema das finanças, o problema dos relacionamentos, os nossos filhos. Tudo isso vem em consequência do nosso abandono ao caminho divino. Então, qual é a solução? Como nós podemos viver uma vida preparando-nos para a vinda, bendita vinda de Jesus Cristo? Segundo Mateus 24, ele próprio não sabe. Queridos irmãos, eu quero vos dizer, vamos voltar um pouco na história da humanidade. Segundo a palavra de Deus, Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança, perfeitamente. Não houve falha na criação. O homem recebeu uma ordem de Deus, ele desobedeceu, o homem pecou. E diz a palavra de Deus que, a partir de nossos primeiros pais, todos pecamos e todos estamos destituídos da graça de Deus. Então houve necessidade de engendrar o plano da salvação. Quando Deus criou o homem, irmãos, ele falou com as duas personagens que estavam ao lado, que era Jesus e o Espírito Santo. Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, e então, se ele se desviar, se ele desobedecer, como faremos? Aí aparece o plano da salvação. Queridos irmãos, por isso vocês veem cruzes em tudo que é canto. As meninas lindas gostam de ter um crucifixo no peito. Os rapazes gostam de ter um fio com uma cruz.
Mesmo não indo à igreja, mas eles sabem que há certo poder, certa proteção nesse colar. Porque lembra da cruz do Calvário. Mas eu não quero que nós levemos esse fio dourado, esse fio de ouro. Nós temos que levar o verdadeiro ouro, que é Jesus Ele mesmo, nos nossos corações. Irmãos, quando nós levamos Jesus a sério nos nossos corações e não nos terços, não nos crucifixos, então veremos a glória de Deus. Só então veremos a glória de Deus. Porque levar a Cristo não é fácil. As nossas famílias, nossos primeiros inimigos são os nossos familiares. Vão nos apontar o dedo, olha, ele tá demais, agora já não quer nada conosco. É só igreja, igreja, igreja. Agora ele é diferente, já não bebe, já não come. Pronto, o cristão tem certos requisitos que ele tem que permanecer para se santificar. E isso é obstáculo para o mundo, irmãos. Começando nas nossas famílias, nos nossos amigos, nossos relacionamentos. Ou ele é cristão, fica aí. O mundo vai se separar de nós. E nós vamos, quanto mais, irmãos, nós nos aproximarmos de Deus, mais essa barreira se intensifica. E a guerra começa. As doenças começam. O problema das finanças começam. Os relacionamentos com os nossos filhos começam. Tudo porque nós distanciamos-nos de Deus. Agora vocês podem dizer, ok, mas como eu me distancio de Deus? Se Deus é Espírito, eu não vejo, como estou distante dele? Não se distancie, querido amigo, irmão, da palavra de Deus. Jesus diz na palavra dele, a palavra, somos um. Não dois, um. Vamos abrir em João, para nós termos exatamente a ideia de que eu estou a falar. Vamos abrir em João, capítulos 1, versículos 1. Diz assim a palavra de Deus, no princípio, quer dizer que no princípio da criação, logo após o homem ser criado, a palavra era chamada o verbo, né? Diz que o verbo estava com Deus na criação, irmãos. E o verbo era Deus. Ele andava no princípio com Deus. No princípio, antes de nossos primeiros pais serem criados, a palavra, irmãos, já estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas, versículos 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Perdão, eu vou desligar o som, está muito alto aqui. Então diz a palavra de Deus que nele estava a vida, versículos 4, João 1, versículos 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos irmãos e amigos, esta luz é a mesma luz que nós estamos a falar quando pregamos a cruz do Calvário. Jesus veio, podia ser morto de outra forma, irmãos. Mas ele foi posto numa cruz. Jesus morreu de uma forma diferente. Cada um de nós, quando morre, nós vamos para um caixão e estamos deitados ali e somos sepultados dentro de uma caixa. Mas Jesus não teve esse privilégio, irmãos. Jesus, ele foi crucificado no madeiro, numa cruz dolorosa, pesada. E ele foi morto em posição de pé, braços abertos. Vocês sabem o significado da cruz?
Diz que em todo o tempo Deus estava presente, irmãos. E que Jesus, morrendo na cruz do Calvário, em posição de pé e braços abertos, é que ele nunca se deitou, nunca descansou para a salvação dos homens. Mesmo na cruz, ele morreu de pé, braços abertos para abraçar toda a humanidade. E todos nós temos esse privilégio de vir a Cristo e ter parte nessa salvação. A mensagem de Mateus 24, queridos irmãos e amigos, é uma alerta a qual Jesus nos faz ocorrência do que nos vai acontecer. Diz que Deus criou o homem, pôs lá, o homem pecou, as coisas foram continuando e a certo momento Deus irou-se. Irmãos, quantas vezes Deus vai ter que destruir o nosso planeta? Lembramos-nos que Deus destruiu no tempo de Noé. Se nós olharmos para a palavra de Deus, vamos ver que há um certo tempo, muito pouco tempo da criação, Deus teve que destruir toda a raça humana. Deus escolheu com ele homem de fé. Homem que tinha coerência com Deus, ele acreditava de dentro do coração dele de que Deus é real. E não era um ser como você e eu. Ele não tinha nenhuma diferença, irmãos. E um dia diz a palavra de Deus que aquele homem estava lá, vivendo no deserto. Irmãos, aquela brincadeira não chovia. E lá vem um dia Deus dizer, oh Noé, eu achei-te um homem correto diante dos meus olhos. Agora eu tenho um recado para ti. Estás a ver a maldade dos homens? Estás a ver o que o mundo está a viver? Eles matam-se, fazem sexo, eles roubam, destroem a própria vida que eu criei. Então eu não estou contente. Ou não é? Tu vais falar ao meu povo que eu vou trazer chuva, dilúvio na terra e todos vão ter que perecer. Eu estou farto disso. Porque o mal, queridos irmãos, chegou até ao céu. O mal de nossos primeiros pais, a geração depois de Adão e Eva, eles fizeram tanta coisa errada que Deus aborreceu-se e teve que destruir o nosso planeta. E se nós tomarmos conta, queridos irmãos, o nosso planeta não vai ser destruído pela primeira vez. Agora será pela segunda vez. Diz a palavra de Deus que Deus disse na sua palavra, eu vou fazer uma aliança com vocês. Depois de Noé ter entrado na arca, ele salvou a família dele. Quando ele saiu da arca, Deus fez uma aliança com aquele homem. Único ser vivente e a sua família. Oh Noé, eu vou fazer uma aliança contigo. Já não vou. O meu coração está a chorar. Porque houve muita vida, muita destruição. Irmãos, os animais morreram. Daí nós temos a história dos dinossauros. As coisas que nós, no nosso olhar físico, não podemos contemplar. Mas a ciência está a descobrir, a cada vez que o homem vai lá cavar um bocadinho, a gente vê um homem mais comprido que o outro. Um animal maior que o outro. Todos esses seres, irmãos, foram destruídos pela primeira vez, quando Deus destruiu o nosso planeta Terra, através das águas do dilúvio. Mas agora Deus vai fazer uma aliança. Noé, vem para aqui. Eu vou te fazer uma aliança, tu vais sair dessa barca, onde eu te pus, com os animais que eu escolhi, para que tu tenhas vida e vida com abundância. Mas lembra, quando veres o arco-íris, irmãos, todos nós conhecemos. É uma aliança. Quando vocês olharem para o céu em tempo chuvoso e verem um arco-íris de várias cores, lembrem-se que esse é um pacto do Deus real. E se vocês hoje têm dúvida de que Deus é real, olhem para o arco-íris. Esta é uma aliança que Deus fez com a humanidade. Porei o meu arco nos céus, e então me lembrarei de não mais destruir a humanidade com chuva. Mas vocês sabem, Deus vai destruir o nosso planeta
com fogo e enxofre pela última vez. Porque antes que Jesus venha, Deus está a enviar os seus profetas, os homens que estão em iminência 24 horas por dia. Queridos irmãos, eu falo-vos de muitos ministérios. Jesus nos advertiu que vai haver muito mau pastor, muita má fama, muita má reputação, mas ainda há ministérios que pregam a palavra de Deus. Nós aqui estamos a pregar aquilo que está na palavra de Deus. É a verdade, irmãos. Agora, é importante saber que Deus vem destruir o nosso planeta pela segunda vez. Não com água. Vocês sabem como? Com fogo e enxofre. Deixa trazer um pouco a lembrança da vossa mente o que se passou lá em Sodoma e Gomorra. Tempos depois, muitos tempos depois da destruição do nosso planeta com a água, Deus vai outra vez visitar uma das cidades na terra. Porque havia tanto escândalo lá dentro. Irmãos, havia tanto pecado que Deus abominou o pecado de Sodoma e Gomorra. E nós conhecemos as cidades hoje europeias. Nós conhecemos o nosso mundo atual. E nós estamos a ver na televisão, há tempos passaram, um homem a beijar outro homem, a fazer sexo. Irmãos, esses são os mesmos pecados pelos quais Deus abominou e destruiu Sodoma e Gomorra, uma grande cidade. Era a civilização do tempo. E nós vimos recentemente a maior cidade na terra. A maior cidade, queridos irmãos e amigos, prestem atenção. A cidade a qual Deus chamou para mostrar a luz e a glória do Criador, Estados Unidos da América, ela virou costas a Deus. Recentemente, nós vimos que implantou-se a lei da homossexualidade, lesbianismo. Pôs-se homens e mulheres que não são devidos para fazer o serviço militar. Para a vergonha de uma nação, vocês sabem que um homem que pratica tais coisas não deve vir no exército de Deus. Por isso, quando nós aceitamos a Cristo, temos que ser transformados de glória em glória. Irmãos, ninguém é perfeito. Eu aqui estou a pregar. Eu sou o primeiro pecador. Se vocês tiverem que condenar vocês, condenem primeiro a mim. Porque eu sou um homem pecador. E eu me reconheço como tal. Que ninguém julgue ninguém. Somente o Pai tem esse direito de julgar. Ninguém julga ninguém. Mas dizer que quando Deus olhou do céu e olhou naquela grande cidade, Ele disse, eu não consigo mais suportar. Vamos descer, meus amigos. Então Jesus pacientemente, vocês vão ver nos textos na palavra de Deus, diz que Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo desceram 3 elementos. E eles foram ter com o servo dele lá na terra, Abraão. Abraão, e o que é que se passa aqui? Abraão diz, eu não sei, Senhor. O meu sobrinho foi para lá. Ele escolheu porque lá tinha mais comida, era bonito e tinha erva verde. Mas eu fiquei aqui, Senhor. Qual é o problema? Deus diz a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vocês sabem quem estava lá? Vocês sabem quem estava lá dentro daquela cidade? Assim como nós temos parentes hoje nos Estados Unidos da América e noutras capitais da Europa, que é o abismo da sociedade. Nós temos um problema, queridos irmãos. As nossas sociedades estão a viver o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra. E por esses pecados Deus vai trazer justiça na terra. Por isso a iminência de Jesus está-se a dar mais e mais. Na atualidade nós estamos a ver catástrofes naturais. Problemas que nós não temos. Apareceu hoje. Eu estava a ver ainda no Facebook a imagem da Virgem Maria. Cuidado, queridos amigos. Diz a palavra de Deus que até que o Satanás
vai fazer todos esses milagres, vai mostrar sinais na terra, nas águas, nos céus. E enganarão a muitos. Por isso é necessário que nós compreendamos, conheçamos a palavra de Deus, para que não caiamos em tentação. Os sinais estão à vista, mas há sinais também que estão a aparecer. Falsificações de sinais. O inimigo vai trazer e nós vamos estar confusos. Então, o que é que a gente vai aceitar? Irmãos, não vamos sair da palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, sou a verdade. A única verdade no nosso planeta é Deus, é Jesus, é a sua palavra. E assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, queridos irmãos e amigos, Mateus 24 é o cenário específico. Depois da destruição de Noé, no tempo de Noé, do nosso planeta, através das águas do dilúvio, nós vimos tanta coisa triste acontecer. Vivemos a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Vivemos a perseguição do cristão. Veio a Alemanha, matou vários homens e mulheres. Inocentes, irmãos. Nós temos a história, que é o Holocausto que eles chamam hoje. A história que a humanidade não consegue sucumbir. Nós não conseguimos entender o quanta maldade tem o ser humano no coração. E aí foram mortos milhares de pessoas. Onde estava Deus? Muita gente não está na igreja hoje porque ele se pergunta se aquela gente morreu, se o meu pai morreu, o meu filho bebê morreu. Onde está Deus? Queridos irmãos, Deus já mandou. Toda a solução dos nossos problemas, para os nossos problemas, estão todos cravados lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, quando ele morreu na cruz, e aquele homem, o soldado romano, espetou a lança para ter a certeza de que Jesus estava morto, aquelas águas que saíram do corpo de Jesus, aquele sangue que corria na chuva, porque diz que houve uma torrente chuva naquele dia da crucificação. Irmãos, aquela chuva levava o sangue de Cristo em todos os 4 cantos da terra. Por isso hoje nós aceitamos de que o mar, ele tem o poder de sarar qualquer doença, irmãos. Porque ele está assinalado com o sangue precioso de Jesus. Porque quando Jesus morreu na cruz, aquela chuva levou para rios e lagos e mares. O sangue de Cristo, ele se espalhou por toda a surface da terra. E esse sangue precioso que nós vamos clamar. Nós vamos clamar esse sangue precioso para que quando Jesus vier na sua glória, então nós vamos estar prontos, irmãos. Quantos de vocês querem estar na Canaã Celestial? A promessa é feita para todo aquele que nele crê. Irmãos, lembrem-se que a condenação não será pelos nossos pecados, apenas. Claro que vamos ser castigados por andarmos a viver uma vida indesejável, uma vida que Deus não aprova. Mas a maior condenação do nosso planeta, das nossas vidas, será pelo facto de nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos falar de Deus e não o aceitarmos como único Deus e único Salvador. Deus diz, não há outro caminho. Ninguém vai ao Pai, disse Jesus, senão por mim. É esse o seu desejo, querido irmão e amigo, nesta manhã. A palavra de Deus nos exorta a que nós tomemos cuidado. Nós vamos olhar para esses textos de Mateus 24, olhar para os sinais. Nós estamos a ver, sinceramente, os sinais. Há tempos deu, 2 semanas atrás, 9 terremotos de uma vez. A média não falou, irmãos. O que a média hoje nos mostra ligeiramente, alguns fogos, uns por aí. Diz o Apocalipse que antes da vinda de Cristo, a 1/3 parte do planeta Terra vai se queimar, irmãos. Já começou. Ele não vai começar.
Os fogos da Califórnia são fogos que nós não conseguimos entender. 21 milhões de pessoas têm que se desalojar. Nunca em tempo da história da humanidade se viu tal coisa. E nós estamos a passar tempo. Vamos ao cinema, nas beberrices. A gente não toma cuidado da palavra de Deus. Queridos irmãos, vamos prestar atenção. Deus está mandando Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. E o meu desejo é que todos vocês, amigos que estão aí hoje no Facebook, vocês são, neste momento, quase 1000 pessoas. E todos os dias há pessoas que pedem para ser adicionados. Ontem recebi uma chamada de São Domingos. Irmãos, é uma ilha a qualquer parte dos Estados Unidos da América. E há um senhor idoso, senhor Mário, que falou comigo. Oh, irmão, eu estou a escutar as tuas mensagens daqui. Quando Jesus, 2000 anos 19, disse: ide e pregai o Evangelho, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Irmãos, através dessa tecnologia que Deus está a permitir, nós estamos a atingir todos os corações. Que você esteja no seu gabinete, no seu escritório, no seu trabalho, na sua cama, no seu hotel, e tenha a possibilidade de ouvir a palavra de Deus através de um celular. Escuta e atenda ao chamado de Deus. Hoje é o seu dia da salvação. Não deixe para amanhã. Hoje é o nosso dia de salvação, queridos irmãos e amigos. Vamos pôr a sério Jesus nas nossas vidas. Vamos deixar de matar. Vamos deixar de roubar. Nós estamos a ver um problema culminante tão triste hoje em todo o território nacional em Angola. E ontem foi o primeiro dia em que nós estamos a interceder por Angola, irmãos. E Angola não vai ser o que é hoje. Nós veremos por nossos olhos próprios o quanto Deus é maravilhoso e vai trazer correção na nossa nação. Correção na cabeça dos nossos líderes. A nossa presidência, nosso presidente, o nosso parlamento, os nossos jovens vão ser transformados, irmãos, de glória em glória. E nós seremos uma nação, tal qual diz lá em 1 de Pedro: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Isso é a que Deus nos chama, queridos irmãos e amigos. Vamos levar Jesus a sério. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Este é o meu desejo e a minha vontade para cada um de vocês. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado pela mensagem que Tu nos destes nesta manhã. Muito obrigado, Pai, pela Tua santa presença. Nós sabemos através da Tua palavra que Tu habitas em cada coração. E eu te peço, Pai Santo, que Tu derrames sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito para que nos possa ajudar a abrir os nossos olhos espirituais e ver, na verdade, a que horas nós estamos a viver. Quantos nos faltam para a vinda gloriosa de Jesus? Oh Pai Santo, eu te entrego nesta manhã todas as pessoas que estão em iminência, estão presentes a ouvir a Tua palavra. Transforma, Pai Santo, edifica, cura, sara, liberta, Senhor. Cada família, cada jovem, cada criança que está a ouvir essa palavra. Salva-nos, Senhor, e traz-nos para a Tua glória. Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Terminamos aqui mais uma reunião. Espero ver-vos até o próximo sábado. A lembrar que não teremos mais uma gravação de intercessão. Por favor, quem tiver ao nível de poder interceder por Angola, pelos nossos líderes, as famílias de Angola
e todos os outros que estão fora de Angola. Vamos orar, irmãos, para todas as famílias angolanas e toda a nossa nação, para vermos mudanças. E eu tenho a certeza pela palavra de Deus que Deus vai trazer misericórdia e vai trazer soluções para os nossos jovens, para a nossa nação. Então vocês são todos convidados a orar todos os dias a partir da 1 da tarde à 1h30. Todos os que estão estendidos em qualquer lugar no nosso planeta. Estão todos vocês convidados a orar por nossa Angola. E todos os outros países do mundo, irmãos, vamos orar porque os nossos jovens não é só em Angola, em todo o mundo estão a aparecer. Então eu deixo-vos aqui e feliz sábado, continuação de um feliz sábado para todos. Obrigado.